Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História do Brasil nós vamos continuar falando do regime militar, parte 2, abordando os governos do presidente Ernesto Geisel, dos presidentes João Figueiredo e possivelmente a abertura democrática e o governo ali, do presidente José Sarney. Então eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Bem, senhores, vamos iniciar falando a respeito do governo do general Ernesto Geisel, ele que assumiu em 1974, dia 15 de março de 74, e entregou o governo em 15 de março de 79. Então, basicamente, a sua eleição ela foi importante porque ela marcou o retorno do grupo castelista ao poder, ou seja, grupo dos generais moderados. E a principal característica do seu governo foi simplesmente o projeto de realizar a abertura política. Simplesmente realizar uma abertura política, uma transição do militarismo para a democracia de maneira lenta, gradual e segura. Tanto que, por exemplo, durante esse período ele diminuiu a censura e realizou eleições diretas para senadores, deputados e vereadores. E durante esse período acabou acontecendo, principalmente, que os partidos da oposição eles começaram a ganhar vitórias significativas, principalmente nos centros urbanos. E a reação dos militares da linha dura acabou voltando-se contra uma tímida abertura política, tanto que aos poucos eles tiveram ali que ir retirando a censura do rádio, da TV, das revistas, e simplesmente eles começaram a defender principalmente a revogação do ato institucional número 5. Só que o problema é que basicamente os oficiais mais radicais do exército, da linha dura, eles eram contra esse projeto de abertura política. Então eles começaram simplesmente a organizar prisões em massa, eles começaram a torturar arbitrariamente professores, intelectuais, jornalistas, nos chamados porões do DOI-CODE, que era um serviço de espionagem dos militares. Tanto que em um desses interrogatórios foi morto o jornalista Vladimir Herzog em 1975 e em 1976 o operário Manuel Fiel Filho. E tanto que em ambos os episódios o comandante do 2º Exército, o general Eduardo Dávila de Mello, ele havia dito que em ambos os casos os torturados haviam se suicidado. E daí, no entanto, acabou acontecendo, principalmente, que o Geisel ele teve que ter uma postura enérgica. Ele teve que exonerar o general Eduardo Dávila do comando do 2º Exército, o que de fato acabou ali favorecendo em alguns setores, simplesmente, como eu posso dizer assim, dos setores conservadores, houve um afastamento de Geisel em relação a esses grupos por causa dessa medida severa, de tirar um general torturador do seu posto de comando. E daí, no entanto, simplesmente acabou acontecendo que durante esse período foi votada a chamada Lei Falcão. Pela Lei Falcão proibia a propaganda eleitoral no rádio e na televisão para evitar uma derrota da Arena. Tanto que podia aparecer apenas o candidato e a foto, mas ele não podia falar das propostas, ele não podia falar do seu plano de governo. Isso foi uma estratégia que os políticos da Arena arrumaram para não perder espaço para os políticos do MDB que estavam tomando conta do país na época. Então essa lentidão da reforma democrática do governo Geisel significava que o controle e as regras do jogo político eram dados pelo governo militar. Só que houve descontentamentos. E diante dos crescentes protestos, Geisel ele foi colocado ali, simplesmente, como eu posso dizer assim,
ele acabou ali de certa forma tendo que endurecer essa reforma democrática. Tanto que, por exemplo, ele foi responsável pelo fechamento do Congresso. Então, por exemplo, sentindo-se ameaçado pela recusa do MDB diante das pressões dos militares, o Geisel ele mandou fechar o Congresso Nacional e lançou o chamado Pacote Abril de 77. Esse Pacote Abril ele tinha como regras os seguintes termos: as eleições para governador iria continuar indireta, 1/3 do Senado seria escolhido por forma indireta, para os militares continuarem o poder, e houve alteração nas regras eleitorais com limitação de números de deputados por estados, para diminuir a representatividade dos grandes estados como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que era o centro, né, principalmente ali da oposição. E daí, no entanto, acabou ocorrendo simplesmente, né, que as medidas que se destacaram durante o seu governo, que nós vamos analisar no slide seguinte. Continuando no slide anterior, as principais medidas do governo do presidente Geisel foi a política da anistia, assinada em 79. Com a política da anistia, vários exilados puderam retornar ao país e muitos deles se articularam em suas novas agremiações políticas. E daí, no entanto, acabou ocorrendo, né, que basicamente outra mudança radical, né, foi a extinção do AI-5. Com a extinção do AI-5, da Institucional número 5, houve, né, o fim da censura do governo. Então, Geisel ele continuou o seu mandato até que, no final do seu mandato, ele indicou o seu sucessor, que foi o general João Batista Figueiredo, e este foi responsável por dar continuação ao processo, né, de abertura política, ou seja, da transição da ditadura militar para a democracia. E o governo do presidente João Figueiredo foi de 1979 a 1985. E ele assume o governo, né, com o compromisso de devolver a democracia do país. Então, um dos primeiros atos do governo João Figueiredo foi a anistia geral, ou seja, todos os políticos, todos os chamados subversivos, eles foram perdoados pelo governo e eles tiveram o direito de retornarem para o país. Os dois partidos do regime militar, a Arena e o MDB, foram extintos, dando origem a novos partidos. Então, da Arena surgiu o PDS e mais tarde o PFL, e do MDB tornou-se PMDB, e do PMDB houve uma dissidência que deu origem ao PSDB. E no contexto sindical surge ali, né, a figura do Partido dos Trabalhadores, o famoso PT. E daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que durante o governo do general Figueiredo, mediante as medidas do Pacote Abril, a Arena ela acabou elegendo o número maior, né, de congressistas. E daí, no entanto, a administração do presidente Figueiredo responsabilizou-se, né, pelas tentativas da transição da ditadura para a democracia. Só que, porém, diante desses sinais democráticos, os próprios militares do exército mais radicais, que eram contra as reformas democráticas, eles começaram ali a organizar atentados terroristas. Tanto que um desses atentados acabou acontecendo principalmente em Minas e São Paulo. E também lá no Rio de Janeiro, onde houve, né, o atentado à bomba no Rio. O famoso atentado, né, simplesmente do Rio Centro. Então acabou acontecendo, né, que durante esses atentados promovidos por grupos militares, um dos importantes articuladores do governo militar, inclusive o braço direito do ex-presidente Geisel, o general Golbery de Couto Silva, ele havia sido afastado do Ministério da Casa Civil. E daí, no entanto, né, houve, né, basicamente, principalmente, a questão das torturas
e das prisões, porque o novo governo ele passou a ser contrário a esses métodos, enquanto que a linha dura ela achava que esse era o meio mais eficaz de eliminar a oposição. E daí, no entanto, com o ressurgimento dos novos partidos políticos, foram se organizando cada vez mais os movimentos sociais e principalmente os sindicatos. Então, lá na região do Grande ABC, um grande centro, né, industrial do país, acabou acontecendo que surge uma nova forma de sindicalismo, chamado sindicalismo autônomo. O sindicalismo autônomo ele é diferente do sindicalismo de Vargas, porque ele era um sindicato livre, sem ramificações com elementos do governo. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos, sobre a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, eles começaram ali a organizar greves que cada vez mais começaram a tomar dimensões nacionais. E daí, no entanto, acabou ocorrendo, né, que durante esse período a inflação ela começou a tomar conta do país. A crise econômica e a inflação ela superava os 200% ao ano, o que acabou favorecendo em 1982 a vitória de políticos da oposição em vários estados brasileiros. E com isso, né, começou a haver uma articulação maior, principalmente, né, na transição para a democracia. E o povo, né, começou a se organizar em movimentos pedindo a volta da democracia, pedindo simplesmente, como posso afirmar, pedindo, né, simplesmente o direito de eleger os seus governantes. A transição do regime militar para a democracia ocorreu de forma pacífica. E dentro desse processo entra a chamada campanha Direta Já, que mobilizou a população brasileira, que saiu às ruas exigindo o direito de eleger os seus governantes. E daí, no entanto, mediante esta questão do direito de eleger seus governantes, basicamente ocorre, né, que começaram a, em todo o país, organizar comícios. E esses comícios, né, principalmente ocorreram em 82, a partir de 82 em todo o país, a partir de 83, 84 e assim por diante. Esses comícios eles começaram a ser frequentes, tanto que no dia 10 de abril ocorreu na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, no dia 16 de abril no Vale do Anhangabaú. Essas manifestações revelaram um enorme descontentamento popular em relação, principalmente, né, ao regime implantado em 64. Só que, porém, as manobras políticas ligadas ao regime militar impediram a eleição direta para a presidência da República. Tanto que, por exemplo, o deputado Dante de Oliveira, do PMDB, no dia 25 de abril de 84, ele tinha, né, criado uma lei que ficou conhecida ali, um projeto de lei conhecido como Emenda Dante de Oliveira, que defendia a eleição direta para a presidência da República. Só que os partidos do PDS, a antiga Arena, eles votaram de forma contrária. Então, a partir desse momento, acabou acontecendo, né, que houve ali articulações dentro do PMDB, e o PMDB lançou o Tancredo Neves como candidato da oposição para concorrer, ainda que de forma indireta, para a presidência da República contra o Paulo Maluf, do PDS. E daí, no entanto, o presidente Tancredo conseguiu vencer a eleição com uma facilidade, porque o Tancredo ele contava com amplo apoio dos setores empresariais, da classe média, de alguns setores da classe trabalhadora. Então, numa manobra para viabilizar a eleição oposicionista, a mesa do Senado ela tinha decidido que o voto de cada membro seria dado de pé em voz alta. Assim, Tancredo elegeu-se no dia 15 de janeiro de 85, com 480 votos contra 180 dados a Maluf e 26 abstenções. Então, se nós analisarmos, ocorre, né, que
essa eleição de Tancredo, ainda que indireta, ela foi benéfica para o país. Ela foi benéfica porque o presidente Tancredo ele havia determinado que aquela seria a última eleição indireta da história do país. Ele foi um grande articulador da campanha para o retorno da democracia, juntamente ele com o senador Ulisses Guimarães, dentre outras lideranças democráticas. Só que o problema é que Tancredo ele foi eleito indiretamente, mas ele não conseguiu assumir como presidente de forma efetiva, porque à véspera de sua posse ele adoeceu, vindo a falecer no dia 21 de abril de 1985. Tanto que ele estava com um tumor nos intestinos, ele tinha sido internado no dia 14 de março, véspera da sua posse, no hospital da base de Brasília. Aí, transferido para São Paulo, ele sofreu uma série de cirurgias, vindo a falecer. Então, daí, no entanto, o vice-presidente dele, José Sarney, acabou assumindo a presidência do país. E José Sarney ele foi responsável, de fato, pela elaboração de uma nova carta constitucional para o país, porque a antiga Constituição que existia era a Constituição do regime militar. José Sarney foi responsável por elaborar as diretrizes econômicas para o país, que estava com uma crise econômica muito forte. Então, José Sarney ele teve uma importância significativa no papel de preparar o país para uma nova fase política, que nós chamamos essa fase de Nova República, conforme nós iremos estudar na próxima aula. Pessoal, agradeço a todos pela atenção de vocês e até o próximo episódio.